É isso aí, gente. Estamos de volta, né, para esse nosso último bloco. Antes da gente conversar aqui com o pastor Tiago, que já está aqui comigo para a gente, com aquele bate-papo bacana da quinta-feira, eu vou chamar a participação do repórter Marcos Wagner, que esteve lá hoje durante a sessão do Legislativo e vai contar para a gente, né, realmente tudo isso que a gente tinha falado, inclusive, a respeito da retirada de pauta. E teve também lá a famosa treta, né? Teve uma treta com alguém lá, entre o vereador da Ponte e o secretário de governo, aí o Carlos Dias. Mas é o repórter Marcos Wagner que vai contar para a gente isso a partir de agora. Anderson, na sessão desta quinta-feira, o pedido de comissão processante que havia sido trazido pelo Sindicato dos Servidores Municipais foi retirado. De acordo com o próprio sindicato, foi necessário anexar alguns documentos para que esse pedido de comissão processante tenha mais peso e consiga ter o efeito esperado, não só pela servidora que entrou com o pedido, mas também pelo sindicato que apoiou essa entrada do pedido de comissão processante. Também aqui hoje na sessão foi eleita a chapa que compõe a comissão do servidor público e de segurança pública. Essa chapa formada então pelos vereadores Maurício Lopes, Jaime e pastor Luciano. Essa comissão foi formada e eles já de pronto se reuniram para fazer a composição, saber quem vai ser presidente, vogal e relator. Também, durante a sessão, o prefeito Mário Tricano enviou um pedido de reunião com os vereadores para tratar de um assunto muito delicado, que justamente é tema da comissão processante, a Tereprev. O vereador Maurício Lopes afirmou que teme que essa reunião seja para que Tricano proponha o fim, a extinção da Tereprev. É o que a gente ainda não sabe, porque só na reunião a portas fechadas durante a tarde é que vão ser passados os detalhes pelo prefeito aos vereadores. E no final da sessão, o vereador Milton da Ponte fez sérias, duras críticas ao secretário de governo, o Carlos Dias. Ele chegou a chamar o secretário de fofoqueiro e disse que o culpado pela atual situação crítica do governo e o jeito que as pessoas tratam o governo, o culpado seria o Carlos Dias, e a gente entrevistou o da Ponte para falar exatamente sobre isso. Da Ponte, a gente viu que hoje na sessão você fez uma crítica ao secretário de governo, ele que é o contato direto, né? Seria o do governo com a Câmara, poderia ser essa ponte. Como é que está essa relação? A gente viu que você fez essa crítica, uma pessoa que é de fora da cidade, como é que vocês veem isso? Rapaz, eu vou falar um negócio para você. A gente sabe que está tudo passando, que a prefeitura municipal, o município está passando por uma dificuldade muito grande, né? Então, eu acho que tem muita coisa para muitos secretários ali. Não são todos não, tá? Tem muita gente competente ali. Tem uns secretários que são competentes, igual a gente já falou do Marcão. Eu falo do Luizinho, que é um cara que eu gosto pessoalmente. Eu gosto do Diego, secretário, que é um cara também que é profissional, que eu conheço desde criança. Sei que é um cara que tá tentando melhorar a cidade. Mas esse Carlos Dias, rapaz, esse cara é uma vergonha, rapaz. Meu irmão, a gente não consegue ter acesso as coisas. Eu acho que um secretário de governo ele tem que ter pelo menos competência para poder mostrar o que está acontecendo, para pelo menos defender o governo, defender o prefeito, né, cara? Não é verdade? O secretário de governo ele está ali para poder, o erro é dele e a solução é do prefeito. Eu acho que tem que ser assim, não é verdade? Mas não, está conseguindo destruir o governo do prefeito Mário Tricano, com fofocas, inventando conversa fiada. Eu acho que isso aí é ridículo. Eu acho que, eu já falei ontem, falei na reunião com os vereadores, eu acho que tem que reaver alguns secretários, ou realmente eu acho que tem que diminuir o secretariado. Isso é na minha concepção, tá? Vários municípios já diminuíram, inclusive Magé, eu falei aqui na sessão, Magé diminuiu agora esses dias aí, acho que 8 ou 10 secretários. Acho que aqui também deveria ser feito. Mas quem sou eu para poder falar o que o prefeito deve fazer? Mas que eu acho que esse Carlos Dias é um incompetente e está destruindo o governo dele, tá? Essa que é a minha revolta. É o que eu estou falando aqui no plenário e eu estou falando com propriedade, tá? E o que assim, mais te causou essa revolta aí em relação a ele, principalmente? Rapaz, não é só ele, não. Tem algumas pessoas aí que acham que tem um rei na barriga, que destata a população, que destata vereador. E aquele negócio que eu repito sempre aqui, né, que eu falo, né, cara? A gente aqui, vereador, ele tá aqui só para legislar. Ele não tem como ele chegar e mandar tapar um buraco e o pessoal ir lá. Não tem como o vereador mandar consertar a iluminação e a prefeitura ir lá. Então o que o vereador tem que fazer? Ele tem que levar o ouvido do prefeito com moções ou, se não, falar com o secretário com um ofício. Mas nada acontece. Tu não é atendido em nada,
Eu acho que quando a gente passa para algum secretário, principalmente o Carlos Dias, acho que nem no ouvido do prefeito chega. Então o que acontece? Quem passa vergonha aqui no Bernardo é quem? É o prefeito. E nós vereadores que estamos pedindo e nada acontece. E a gente não consegue realizar o que a gente está pedindo. Não é verdade? Então eu acho que o prefeito tem que reaver por causa que tem que agregar quem ajuda. Quem atrapalha não pode estar no time. Não é verdade? Anderson, na sessão desta quinta-feira, o pedido de comissão... Pois é, né, gente? Estava dando uma atualizada aqui no WhatsApp. Realmente, a postura do senhor Carlos Dias é uma postura lamentável, né? É lamentável mesmo. Já apontou dedo para amigo nosso da imprensa, é uma pessoa realmente arrogante, acha que é autoridade, não é autoridade, tá? Se o senhor acha que é o senhor autoridade, o senhor não é autoridade, só pode ser autoridade dentro da sua secretaria. Eu tenho certeza absoluta que nem dentro dela o senhor é, mas a autoridade é outra coisa, tá? Não é o que o senhor acha que o senhor é, não, tá? E como o Da Ponte disse muito bem, tá certo, tá prejudicando o governo do Mário Tricano, sim, né? É um governo com muitas restrições, é um governo com vários limitadores intelectuais, inclusive, mas a postura desse secretário está comprometendo ainda mais um governo já comprometido, porque é uma pessoa absolutamente despreparada para fazer o que faz. Sobretudo numa secretaria tão estratégica e tão política como a Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo, gente, ela serve para fazer esse contraponto, essa relação com a Câmara, com instituições da cidade. É uma secretaria eminentemente política. Uma pessoa que não tem habilidade política nenhuma, né, e que se gaba de ter sido deputado, só foi suplente deputado, né, seu Carlos Dias? O senhor tem a santa paciência, né? Mandato se conquista com voto, né? E esse o senhor não tem, não. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar com o pastor Tiago. Bom dia. Vamos mudar o rumo da prosa, né? Bom dia, minha gente. Vamos mudar o rumo da prosa, que quente tá o negócio, hein, cara? Tá feio, né? Quente, cara. E essa coisa da postura. Eu queria te perguntar, Tiago, o seguinte, uma coisa que a gente está percebendo muito e que tem muitos filósofos, né, antropólogos, o pessoal que cuida, sobretudo, dessa relação do ser humano com outros seres humanos, que apontam essa coisa do cidadão que acaba absorvendo uma autoridade que não lhe é real, né? É o famoso caso do eu sou o motorista do senador, sou importante como senador, eu sou o caseiro do deputado, então eu sou o deputado. A gente está percebendo isso nos mais diversos setores da vida, né? A ideia do empoderamento, da autoridade ilícita, né? Da questão de autoridade e poder, sem ter uma autoridade real, de fato, de verdade. Quando a gente olha para essa questão de apropriação ilícita, tem um texto muito interessante na Bíblia, que é o texto da tentação de Jesus. Que história é essa? O que tem a ver? Vamos lá, Mateus capítulo 4 vai falar que o inimigo vem, o diabolos, que é o adversário, ele vem contra Jesus para poder lhe propor a prova da sua identidade. Ele vai dizer o seguinte, ó, se você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se você é filho de Deus, joga daí de cima abaixo. Se você é filho de Deus, se dobra e eu te dou todos os reinos desse mundo. Então, ou seja, ele está querendo colocar em xeque a questão de autoridade, de poder, questionar a questão de soberania ou qualquer coisa parecida de Jesus. Vai dizer, se você é filho de Deus, tal como é falado, então me prova se você é de fato. O texto anterior a Mateus capítulo 4, que é o texto de Mateus capítulo 3, lógico, é o texto que fala sobre o batismo de Jesus. Nós cristãos sabemos o que acontece, e eu creio que a maioria também das pessoas conhecem. Vai dizer que Jesus é batizado por João Batista, e depois vem uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em que eu muito me alegro, em quem eu me comprazo. Anderson, nessa história toda, então, o inimigo está olhando para Jesus, querendo que ele prove alguma coisa, e Jesus está dizendo na cara dura para ele o seguinte, eu sei quem eu sou. Não preciso provar nada para ninguém. Então, quem precisa legitimar a partir da verbalização alguma coisa, e não por aquilo que ele de fato faz, não é aquilo que ele diz. A pessoa que precisa dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, ela não goza da apropriação exata e final do título, daquilo que é muito mais do que um título, até a questão do que de fato ela é. Então, assim, você vê hoje pessoas, e aí a gente olha essa questão do secretário, você olha a questão da política, você olha as grandes questões que a gente tem sofrido hoje em dia, são pessoas que têm a fome pelo poder, a fome pelo poder em si, e a questão
que não se compromete uma ideia nem de uma ideologia final, não se compromete a ideia de que, bom, eu creio nisso e eu vou até o final por conta disso que eu creio, Sim. de valores, de princípios. Não se tem valores ou princípio. O que se tem é a questão do poder como fim em si mesmo. E se eu tiver que negociar valores e princípios, olha a política atual, vídeo, o que está acontecendo. Se você tiver que negociar valores e princípios, você não está nem aí para isso, porque o que você quer mesmo é ter o cetro do poder, é você ser o soberano, o suzano, o suzerano, aquele que vai estar sobre tudo e todos comandando. E aí as pessoas, me parece que aquela ideia do Francis Bacon, que era a ideia do conhecimento é poder, e o Bacon ele tem um problema. Eu gosto do Karnal falando do Bacon, que ele fala que o Francis Bacon é o Chico Toicinho, né? Isso é legal. E a ideia do Francis Bacon, ele já começa a falar sobre, ele já começa a viver dentro de um ambiente de corrupção. Ele também foi questionado por corrupções que ele cometeu. Mas o interessante nessa história é que quando o Bacon quer colocar que o conhecimento é poder, me parece que a ideia do conhecimento só se vai a ele por questões de manipulação do outro. Sim. E eu quero ter conhecimento para manipular o outro. Anderson, isso é mole acontecer dentro da religião, isso é mole acontecer dentro da política, isso acontece a todo e qualquer momento nas famílias, onde as pessoas elas querem conhecer para viver a ideia de deplorar o pensamento do outro. Quer ver uma ideia, minha gente? A ideia é o seguinte: se você faz uma reunião de família, às vezes o que você tem não são diálogos, são quedas de braço, onde eu tenho que provar e eu quero provar que eu sou certo. E eu estou certo na minha convicção, eu não me abro para te ouvir, eu não me abro para te entender, eu não me abro para perceber uma outra ótica. A grande questão é que toda a ação, ou toda a concepção, melhor dizendo, do mundo, são pontos de vista. E às vezes, a maioria, vamos dizer, todas, não vou dizer nem a maioria, todas, todo ponto de vista é a vista de um ponto só. Por isso que a minha construção de mundo não pode ser uma construção unilateral. A minha construção de mundo não pode ser a construção apenas minha. Eu tenho que tomar a tua mão, eu tenho que ouvir o que você tem a dizer, para, confluindo ideias, começar a entender e ter uma visão mais ampla do mundo. Deixar de ser uma visão um tanto umbilical, deixar de ter uma visão, desculpa o termo, minha gente, idiota de mundo. É verdade. A concepção idiota de mundo é uma concepção grega daquele que olhava apenas para tinha uma visão umbilical, é uma visão somente sua. E aí vai um recado para todos os ambientes políticos, que são todos nós que fazemos política, porque todo ser humano faz política. A ideia do contraponto, ou da oposição ao idiota, era o políticos. E o políticos era aquele que, ao invés de olhar para o seu umbigo e olhar apenas aquilo que era do seu âmbito pessoal, ele, como políticos, olhava para o conjunto. Ele se envolvia no conjunto. Então, quem faz política não deve ter um olhar idiota, um olhar umbilical. Deve-se ter um olhar de conjunto, um olhar de envolvimento. E a gente vê que os grandes problemas da sociedade é um problema de idiotice. É um problema de olhares que são olhares umbilicais. Minha gente, hoje a gente tem esse olhar políticos, ou da política, do olhar em conjunto, porque quando se fala em política hoje, e às vezes até a gente tem que pedir perdão pelo xingamento, assim, olha, vamos falar sobre política. Desculpa por te chamar de político, né? Desculpa por falar isso, mas eu não estou te xingando, eu estou dizendo apenas na concepção grega, onde vem o nascedouro dessa palavra. Então, quando a gente pensa assim, Anderson, eu creio que a gente começa a somar e a fazer e a ter força para poder as concepções e as conjunturas que são irreversíveis, elas começarem a ser mudadas. Então, você vê gente hoje, como você começou no nosso papo, que está dizendo, eu sou isso, e vocês tratem de me reverenciar, tratem de dizer e de abaixar a cabecinha e falar assim, ó, graças a Deus que nós temos você como nosso suzerano. Não, olha, pelo amor de Deus, aquele que porque é o eu sou, que é Jesus, ele em João capítulo 13, ele vai fazer o famoso lava-pés, lembra? Lava-pés, ele vai se curvar diante dos seus discípulos. Pedro, aquele que é o completamente oscilante, o cara que sofre com as contingências das emoções, Pedro ele vai chegar e vai dizer, o senhor não vai me lavar o pé. Que história é essa de me lavar o pé? Mas Pedro, ele tem uma apropriação cultural factual, verdadeira. Por quê? Porque sabe que quem lava o pé não é só o escravo, é o escravo do escravo do escravo do escravo. É a pior fase de escravidão. Então,
Ele sabe, Jesus, o senhor está se comparando a esse camarada, o senhor está dizendo que o senhor é isso? Não, o senhor é muito mais do que isso. Muito mais. E aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí o Pedro, escandaloso, vai dizer assim, então me lava o corpo inteiro, eu quero estar por cima até o talo, eu quero estar até aqui. Mas o que Jesus quer ensinar para a gente aqui, Anderson? Jesus quer ensinar para a gente que no final das contas, só quem sabe quem é pode se curvar diante da necessidade do outro. Só quem sabe quem é pode dizer o seguinte, seu sapato está desamarrado, deixa eu amarrar o seu sapato. Não fica pensando nessa história, se eu ficar amarrando o sapato do cara, o que vão imaginar? Disso? Vão achar que eu estou aqui fazendo o quê? Pô, no meio da rua fazer isso? Peraí, rapaz, deixa eu dar uma olhada, deixa eu te ajudar em alguma coisa, deixa eu te levantar. Levantar um cara que está na rua, que história é essa? Vão imaginar o que de mim? Então, ou seja, é aquela concepção de mundo de que eu vivo em função do que os outros acham, não do que de fato eu construo do que eu sou. Uma visão mais realística de mim mesmo. Adélia Prado, a poetisa, ela vai dizer o seguinte, de quando em vez Deus me tira a poesia, eu olho para a pedra e vejo pedra mesmo. É próprio do poeta tentar olhar para o todo e fazer uma visão romântica ou um tanto floreada daquela questão, não na ideia muito longe de que o cara é fora da realidade, não, mas tentar trazer os detalhes. Como o Talmud diz, Deus está no detalhe. Então, tentar trazer os detalhes daquela coisa, mas às vezes você tem uma visão realística da vida que você vai olhar para a pedra e vai dizer, é pedra mesmo. E aí aquela visão realística vai fazer você conhecer as coisas na fonte. Não conhecer mais as coisas porque eu ouvi falar, alguém disse alguma coisa, me disseram. Alguém publicou no Facebook. Exato. Então, o que a Adélia quer colocar para a gente é, quando eu olho para a pedra e vejo pedra, é que eu não estou tentando ouvir o que disseram sobre a pedra. Eu fui até a pedra, conferi o que ela é, e a partir do que eu conferi que ela é pedra, mas apesar de ser pedra, eu posso perceber os detalhes dela e começar a conjecturar a poesia, a alegria de viver em um espaço onde também pedras existem, e pedras tais como o dedo de Deus, que trazem grande relevo para a nossa cultura e grande relevo para o nosso turismo. É verdade. E você, deixe de ser idiota, né? É fogo deixe de ser idiota. É complicado dizer isso. Mas deixe de ser idiota. Vai na fonte e percebe. Idiota é quem tem um olhar umbilical. Político, quem tem um olhar conjunto e de envolvimento. Pastor, tamo junto, muito obrigado de novo. Tamo junto. Amanhã a gente tem mais, né, gente? Amanhã, a partir das 10 horas, ao vivo, para você aqui, o Jornal Diário na TV. Tem muita coisa bacana no programa de amanhã, dica de presente para mamãe, entrevistas super legais. Amanhã tem cozinha, né? Hoje o pastor Tiago ficou sem comida. Mas vamos fazer alguma coisa aí, vamos fazer uma coquinha por aí depois. Vamos trazer ele aqui. E é claro, né, contando com a sua participação aqui nos nossos canais de interação. Grande beijo para você e até a próxima. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José. Tudo pela vida.